Olá, olá, meu povo! Mais uma vez aqui, trazendo o podcast do Grupo Conte. Muito feliz em estar novamente gravando o podcast, um tempinho sem vê-los. Eu me chamo Luciano Silva, eu estou como CEO do Grupo Conte e tenho a grande honra, a grande satisfação de estar hoje com um cara incrível, apesar do pouco tempo que nós nos conhecemos. Ele veio diretamente de São Paulo para gravar esse podcast conosco. Seja muito bem-vindo, Murilo Pinheiro, o CEO, fundador da Colec. Meu amigo, espero que você esteja gostando da Bahia. Espero que sua experiência aqui em Salvador esteja sendo boa. E conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo essa sua experiência de vir a Salvador. É a primeira vez em Salvador? Legal. Primeiro, obrigado, Luciano, pelo convite de estar aqui junto com vocês no Grupo Conte. É um prazer a gente poder estar próximo aí de empresários, empresas que estão fazendo a diferença no segmento, no setor, na região. Para a gente é sempre um aprendizado muito grande estar aqui. Então, primeiro, obrigado pelo convite. Segundo, foi ótimo estar aqui em Salvador, que está frio lá em São Paulo. Então, fugi de uma frente fria que pegou lá o pessoal desprevenido. Então, é bom estar aqui no calor de Salvador. Não é a primeira vez, já tinha vindo outras vezes. Umas vezes a turismo, outras vezes a trabalho. Mas é sempre bom estar aqui. Acho que tem o calor do clima, mas também é um ambiente de negócio muito rico. Com pessoas com cabeça muito boa para negócio, buscando parcerias. E é sempre um prazer estar aqui. Quero poder estar mais vezes também. Então, obrigado novamente aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que bacana, que bacana. Ouvi, Murilo, você falar isso, né? Que o mercado de Salvador é um mercado bom para negócios. Eu costumo sempre falar que nós, empreendedores baianos, principalmente daqui da capital de Salvador, nós somos muito resilientes, né? Nós vivemos em um mercado muito competitivo aqui na Bahia, e com talvez um terço, sei lá, um quarto dos recursos que outros estados brasileiros têm, e nós conseguimos nos virar muito bem aqui em Salvador, né? Nós temos empresários de A a Z que são assim fantásticos, com ideias fantásticas, né? Negócios esplêndidos. Então assim, o mercado de Salvador realmente é um mercado muito bom. Aqui no Nordeste eu costumo dizer que para mim Salvador, não porque eu moro aqui, mas é o melhor lugar para se fazer negócios. E olha que nós estamos presentes praticamente em todo o Brasil e em todo o Nordeste, né? Todo lugar é bom para se fazer negócio, mas você sempre tem uma identidade mais forte que alguns outros lugares, né? Então, me fala agora um pouquinho aí, como é que surgiu a Colec? Me conta isso aí, me conta essa trajetória, Legal. a trajetória da Colec, quem é Murilo, acho que todo mundo está querendo conhecê-lo um pouco mais, né? Legal. Ótimo. Falar um pouquinho de mim primeiro. Eu sou empresário, sou formado em economia, estudei numa escola muito focada em finanças corporativas, gestão financeira, então acabei seguindo essa trajetória depois de formado no mercado financeiro. Então trabalhei em banco de investimentos, trabalhei em fundo de investimento, mas muito sempre próximo da área financeira das empresas. Então nesses últimos 12 anos aí que eu venho atuando, estou muito próximo da gestão financeira, dos processos financeiros, do dia a dia do financeiro da empresa, seja operando dentro de empresas de porte pequeno, médio ou grande, ou assessorando, prestando uma consultoria para elas nesse sentido. E aí, há mais ou menos uns 6 anos atrás, decidi empreender. Comecei um negócio com um ex-chefe meu, que não é a Colec ainda, foi uma outra experiência empreendedora. Tive uma história também em Salvador, eu vou contar um pouquinho disso também. A gente começou a desenvolver um negócio na área odontológica, focado aí em trazer um tratamento odontológico específico, que era um substituto ao aparelho fixo, que é uma plaquinha que você põe no dente e vai ajustando o seu dente. No modelo direto ao consumidor, a gente queria trazer um tratamento mais barato para o cliente e com mais comodidade também. Isso aí foi lá por 2018, 2019, a gente construiu esse negócio, desenvolveu, cresceu, passamos pandemia, passamos vários desafios. Uma história legal foi que em Salvador a gente encontrou um dos primeiros parceiros que ajudou a gente a desenvolver um modelo novo. Então essa cabeça aberta para negócio que eu comentei foi bem interessante para a gente. Então foi por isso que eu trago essas memórias boas também de Salvador. Então conseguimos desenvolver esse modelo novo de distribuição com esse parceiro nosso aqui. E aí lá para 2021 a gente acabou vendendo um negócio. A gente começou a chegar numa barreira e limites de caixa e como a gente conseguiria continuar tocando, dar aquela velocidade que a gente gostaria. A gente tinha captado recursos ao longo do tempo também para continuar tocando esse negócio. E aí, em 2021 a gente acabou vendendo esse negócio. Não ficamos milionário, nem perto disso, ainda tem muito boleto para pagar, por isso eu toquei com a Colec agora. Mas foi uma experiência legal, empreendedora, então eu consegui colocar na prática o que eu vivia lá no mercado financeiro, na parte de consultoria financeira,
no dia a dia. Eu era diretor financeiro dessa outra startup que a gente desenvolveu. E aí, depois disso, surgiu a ideia da Colec. Então, foi em linhas gerais, foi onde eu cheguei na Colec. Não, que massa. E é muito importante isso que você falou, que aí eu levo para os empresários, para os empreendedores que vão assistir esse episódio, que por mais que você tenha amor à sua empresa, por mais que você tenha uma identificação muito forte com a sua empresa, as empresas elas foram feitas para dar lucro e para serem, quem sabe, vendidas lá na frente. Ou sucedidas. É porque eu vejo muito empresário hoje com amor à marca. Eu não vendo minha empresa por nada. Não, você vende. Você vende. Basta alguém estar disposto a pagar aquele valor que você acha que sua empresa merece. Exato. Então, empreendedor, não morra de amores por seu negócio. Você precisa ter a paixão pelo seu negócio, sim, porque é um sonho que você está executando, está colocando em prática. Mas saiba que aquele sonho pode ter um preço. Exemplo, o Grupo Conte tem um preço. Por mais que eu seja apaixonado pelo meu negócio, pelas pessoas que fazem parte do meu negócio, se chegar alguém com o valor que eu acho que ela merece, eu vendo, não tem problema nenhum disso. E eu vou trilhar o caminho que você fez, vou empreender em outra coisa. Não vou deixar de ser empreendedor nunca. Mas essa questão de que eu não vendo meu negócio por nada, não, empreendedor. Desbloqueie isso para aquelas pessoas que pensam assim. E aí veio a Colec. Eu vou fazer só um gancho rapidinho, eu achei legal o ponto que você trouxe, porque eu trabalhei por um bom tempo com fusão e aquisição de empresas. Então eu era assessor para empresários que queriam fazer algum movimento estratégico, seja comprar, vender empresa. E tinha uma frase bem legal que um ex-chefe meu sempre trazia para o empresário na mesa, todo dia você chega no seu negócio e você dá all-in. Então é aquela aposta inteira. Todo dia você vai no seu negócio e você está dando all-in sempre, porque todos os riscos estão com você. Surgiu um produto novo, um concorrente, uma mudança na legislação tributária. Todo dia você vai lá e dá um all-in. Então os empresários às vezes esquecem disso, que eles estão expostos a um nível de risco muito elevado. Eles precisam também pensar em diversificar isso, seja por uma estratégia de uma fusão com algum grupo parceiro, seja uma estratégia mesmo de entrada de um investidor que possa ajudar a reduzir esse risco e capitalizar mais a empresa. Então isso era uma frase bem interessante e acaba sendo muito trabalho psicológico do assessor nesse processo de fusão e aquisição, de ajudar o empresário a chegar nessa conclusão que você está provocando aí a turma pensar, que realmente você tem que pensar em outros caminhos. O legado é uma coisa que se cria ao longo do tempo, acho que isso está com você, mas os negócios eles vêm e vão. Você tem que estar preparado para isso. E essa foi a nossa decisão lá com a nossa outra startup. A gente queria que o negócio continuasse existindo e continuasse podendo andar com as pernas dele. E para isso a gente viu que o melhor caminho era fazer uma parceria com um grupo que pudesse dar essa continuidade. E isso foi a decisão no momento mais acertado. Doía como empresário, falar, eu gostaria de continuar empurrando isso, mas a gente viu que a gente chegou naquele limite, que a gente não ia conseguir passar. Se a gente tentasse passar, talvez seria pior. A empresa talvez fecharia, as pessoas que estavam lá perderiam o emprego, seria uma série de problemas, os clientes não seriam mais atendidos, e a gente conseguiu dar continuidade a isso. A empresa continuou crescendo, os clientes continuaram sendo atendidos. Então são decisões complexas para o empresário, mas que ele precisa ter isso na cabeça, sempre pensando nessa questão da mitigação de riscos. Né? Não, e o bacana do que você trouxe é que vocês, muito provavelmente pela sua fala, vocês tinham um planejamento estratégico muito claro. Vocês conheciam o negócio de vocês e dentro desse planejamento vocês identificaram que existia uma barreira para o crescimento. Ou eu ia precisar injetar muito dinheiro, que eu não tinha dinheiro, ou eu iria consumir muito caixa para continuar crescendo, ou meu risco seria muito grande. Opa, dá para crescer. Mas vamos vender, vamos trazer alguém que tem uma estrutura ou quem sabe até um know-how maior para dar seguimento nisso. E pegando também o seu gancho, eu trago uma outra sacada que você trouxe, que eu falo sempre. Não coloque todos os seus ovos em uma cesta só. Tente pulverizar os seus negócios, tente ter múltiplas formas de ganhar dinheiro, não só do seu negócio, porque como você falou, o risco está todo com o empresário. Queira ou não queira, o colaborador, ele é desligado, ele vai para o mercado. E ele vai conseguir outro trabalho. Ele vai conseguir outro emprego. O empresário, não. O empresário, quando quebra um negócio, ele carrega... Fica anos preso ali. Ele carrega no seu CPF, que isso vai vir para o seu CPF, mais cedo ou mais tarde vai vir, o ônus daquela decisão lá atrás. Exato. Ou seja, erro, ou seja, uma decisão errada, mas aquele prejuízo vai acompanhar. Então, não coloque todos os seus ovos em uma cesta só. Tente pulverizar seus negócios, tente ter múltiplos negócios, exato, múltiplas fontes de renda. Eu acredito muito nisso, né, em ter mais de um negócio. Hoje,
todos os meus negócios são voltados ao ramo empresarial, mas não está só na contabilidade. Sim. Está na contabilidade, está na educação, está na finanças, está em outros negócios Vertentes. que todos se deparam com a contabilidade, mas está pulverizado. Claro. E os empresários precisam fazer isso. Né? E é muito bacana isso que você traz. É o que eu falo, essa visão de quem trabalhou com finanças, quem trabalhou com investimento, tem uma visão de negócio muito ampla. Aí você traz essa visão para o seu negócio. Olha, tinha a visão, precisei vender. Vendi, mas eu não quero sair do ramo de startup. Sim. Vou buscar uma outra startup. E eu digo para você, eu acredito muito em pessoas como você, em empresas como a Colec, porque é o futuro. Na verdade, já não é o futuro, é o presente. É cada vez mais usar a tecnologia para a gente parar de fazer trabalhos manuais. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da Colec agora. Beleza. Você já falou bastante. Murilo, fala da Colec agora para a gente. Beleza. Vamos conhecer um pouco mais a Colec. Legal, Luciano. Falando da Colec, ela surgiu como uma ideia das dores que eu vivi no passado. Então, seja assessorando empresas, atuando dentro das empresas, na minha outra experiência empreendendo, eu trabalhava dentro da área financeira e eu via que a área financeira era muito parecida em tamanhos diversos de empresa. Desde a empresa que faturava R$10.000 por mês, a empresa que faturava alguns bilhões por ano. Então, o financeiro usa 2 a 3 contas bancárias, algum ou nenhum sistema e com certeza uma dezena de planilhas para fazer a gestão ali do dia a dia. Isso faz com que o processo seja altamente manual, demorado, custoso e principalmente sujeito a erros. E aí, olhando para isso, a gente via que existiam os RPs, né, que surgiram nos últimos 10 anos, que ajudaram a solucionar muito bem a parte de olhar a competência, registrar o que foi feito, e aí acho que isso avançou muito o nível de trabalho de muitas empresas, mas o dia a dia, o receber e o pagar ali ainda continuava muito manual, então, muito dependente de alguém estar executando esse trabalho manualmente. E aí eu também sentia na pele isso na minha última startup, principalmente relacionado a uma dor que muitos empresários vão se identificar, que é a questão da inadimplência. Então esse nosso negócio que a gente tinha anteriormente, a redução da idade, que eu acho que já vive isso também, a gente tinha um negócio que a gente vendia a prazo, em 12 meses, 18 meses. O cliente pagava o primeiro boleto, o segundo, o terceiro, no quarto ele sumia. E aí a gente ficava com um problema na mão. A gente fazia um tratamento odontológico, que se o cliente não voltasse, a gente não conseguia concluir. E a gente estava ali já com um custo que foi planejado, foi estruturado tudo aquilo para servir a esse cliente. E aí na época tinha uma equipe que falava, pô, tenta cobrar aí, cobra os inadimplentes. E a gente conseguia fazer isso se e quando dava tempo. E normalmente era a última das prioridades. Você vai pensar muito mais ali em aumentar a receita, como que eu viabilizo isso, uma série de outros problemas. E essa parte da cobrança fica em segundo plano. Isso pode virar uma bola de neve. E aí na época eu pensava, pô, podia ter uma solução para isso, podia ter algo que ajudasse a resolver isso. E aí foi onde surgiu a ideia da Colec. Então a Colec é uma plataforma de gestão financeira que vai ajudar o financeiro a otimizar e automatizar uma série de rotinas dele. A gente quer melhorar esses processos são manuais, dar mais visibilidade para o time financeiro e no fim do dia ajudar com esse planejamento financeiro que é o mais doloroso. E a gente sabe que tem dores em várias vertentes. E é uma das caixinhas que aí que eu sofri na pele, como eu comentei, é a questão da cobrança, da gestão do contas a receber, gestão de recebíveis, pode ter uma série de nomes. Que nada mais é do que receber do seu cliente o serviço que você prestou. E a gente começava a perceber que vários sistemas não conseguiam fazer isso da maneira mais adequada. Não tinham eventualmente uma régua de cobrança personalizável, não tinham a cadência que era necessária e no fim do dia sobrava para o time financeiro ir lá, puxa um Excel no sistema, faz esse processo manualmente, se e quando tem tempo. E é onde acaba faltando tempo e é onde a gente entra com a tecnologia da Colec. Então a Colec é essa plataforma que ajuda a automatizar esse processo de cobrança, reduzindo o tempo gasto feito pelo time, que antes era feito de maneira manual, ele fica automatizado e permite com que o time financeiro seja mais estratégico e menos operacional. E aí possa atuar de maneira bem pontual em casos que você tem que sentar com o cliente, discutir, casos que você tem que tomar decisão junto com a diretoria, com os sócios, muito mais do que ficar um por um ali falando lá, já me pagou, vai me pagar. Então a gente conseguiu ajudar com essa automação e essa otimização. Então essa hoje é a nossa principal dor que a gente resolve. Tem uma série de segmentos que sofrem com isso. A gente vê segmento de serviços, segmento de educação, saúde, o próprio segmento contábil, que tem estruturalmente isso. E o contador está um pouco acostumado a falar, tem inadimplência, são sempre os mesmos. Mas o que a gente vê é que muitas vezes ou falta processo ou falta ferramenta. E aí a Colec consegue entrar, ser uma ferramenta tecnológica com processos embarcados dentro dela. E aí ajudar os times a gerir isso de maneira mais eficiente. Não, e você vê como é interessante, né? Como é negligenciado às vezes a parte de cobrança dentro das empresas, que antes de usar a Colec, nós somos usuários da Colec, para vocês que nos assistem, nossa inadimplência, ela batia ali em torno de 15%, 17%, reduzimos a inadimplência para 7%, com automação. Então assim, não precisa
né, nossa gestora financeira ficar ligando para cobrar os colaboradores. Já existe uma cobrança automática. E ainda teve cliente que reclamou, falou, Luciano, eu estou recebendo várias cobranças por dia. Eu falei, é porque você esqueceu de pagar. Paga que a cobrança para de ser enviada. Tão simples assim. Então, gente, cobrar não é errado. Cobrar não é errado. Mas as pessoas estão tão acostumadas a deverem que elas se ofendem quando recebem uma cobrança. Mas não, peraí. Eu prestei um serviço, eu vendi um produto, eu preciso receber por isso. É o justo, é o correto, não é nem o justo, não é nem questão de justiça, é o correto. Então, assim, as pessoas não podem ficar chateadas porque estão recebendo uma cobrança. Não, tem que ser cobrado. E a automação, ela está aí para melhorar esse processo. Eu queria saber, antes de vocês decidirem investir e aí fundar a Colec, quais foram as pesquisas que vocês fizeram no mercado? Sei lá, o mercado brasileiro hoje tem X bilhões de inadimplência. Pô, se eu crio uma régua de cobrança com a Colec para melhorar isso, eu consigo recuperar uma fatia desse mercado. Como é que foi essa... Vocês identificaram essa dor e trouxeram um produto para resolver essa dor? Ou o produto foi lançado sem ser pensado nisso e depois que vocês se atentaram para esse mercado gigantesco que tem no Brasil? Legal. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Que todo esse processo de ideação ele acontece de várias maneiras, né? Não tem jeito certo ou errado, né? Tem um jeito que você ali vai desenvolvendo e vai tendo as hipóteses e validando elas, né? Então, fala-se muito nesse meio das startups do MVP, né? Que é o produto mínimo viável, você de fato construir algo ali que consiga trazer uma solução. Mas antes disso, de construir algo que você acha que possa trazer uma solução, você tem que pensar o que é o problema. Eu acho que muitas vezes as pessoas estão com soluções buscando problemas. Então eu tenho uma solução aqui, tem algum problema que eu consigo encaixar isso? Quando na realidade o melhor método é encontrar problemas grandes o suficiente e construir soluções para isso. E aí eu já tinha um pouco uma ideia, tinha esse sentimento que aquilo era um problema para mim, então eu estava sofrendo com aquilo, numa escala que provavelmente não era tão grande, por ser uma empresa startup, crescente. Eu comecei a imaginar, será que não tem outros que também sofrem com isso? E aí a gente começou a olhar um pouco mais macro, né? Olhar indicadores, os indicadores de endividamento no Brasil, eles crescem cada vez mais. Claro, tem componentes nisso aqui, que a gente não pode ser também ingênuo, tem um componente financeiro, que é óbvio, muito grande também, mas o que a gente começou a observar é que existia um componente estrutural e de processo. Eventualmente os processos não estavam sendo tocados da maneira adequada. As pessoas eventualmente até possuem o dinheiro para pagar, mas nem sabem que tem que pagar. E quem nunca esqueceu de pagar um boleto, uma conta que passou, não fui lembrado, não fiquei sabendo, então a gente começou a explorar muito isso, essa parte mais de estrutura e de processo. E a gente começou também a ter conversas, entender, olhar para esses números macro, de que quase 30% das empresas de serviço vivem com inadimplência hoje, é um número relevante, de um segmento relevante do mercado, principalmente quem atua com serviço, vamos chamar assim, o pós-pago, né? Que não é ali a mercadoria, te dei a mercadoria, mas me paga antes para eu te entregar. E aí uma série de setores acabam sofrendo com isso. A gente começou a olhar e conversar e fazer um processo mesmo de exploração, sabe, Luciano? Então, pesquisa, a gente ia cliente por cliente, fazendo como se fosse uma entrevista. Então, entendendo como eles atuavam, como é o processo de cobrança dele, quais eram as dificuldades, quais eram as dores. E a gente começou a tentar encontrar alguma similaridade em coisas. E aí a gente começou a perceber isso. E quando você traz esse mercado de serviço pós-pago, eu começo a lembrar aqui vários ramos de atividades que pode usar, né? E aí você pode implementar aqui mais academias, clubes, escolas, faculdades, empresas contábeis, mais o que aí você segmento de educação, saúde, educação, saúde também. Então assim, é uma tecnologia, prestação de serviço de tecnologia, de software, sistemas. Então assim, é uma gama bem legal e muitas empresas que precisam de uma régua de cobrança dessa. Às vezes a gente tá fechando aqui os números de cliente, quando a gente olha a inadimplência dele, que a gente leva para ele e compara, olha, você tá acompanhando sua curva de inadimplência, tem crescido. O cara fala, mas como é que cresceu? Porque ele costuma ter caixa e ele não sente isso. Exato. Mesmo com a diminuição do caixa, passa despercebido se não tiver um controle efetivo, um controle bem ativo. E assim, não existe certo nem errado, mas eu sou adepto da inadimplência zero. Sim, sem dúvida. Esse tem seu caminho. Ser zero. Luciano, mas meu negócio sempre vai ter inadimplência. Então, inadimplência mínima. Não tem esse negócio de bancar inadimplência. Eu falo para os meus colegas contadores que empreendem no ramo contábil. Eles são acostumados a ter inadimplência no negócio dele. Nós temos inadimplência. Não vou dizer que não temos, não. Temos.
E nós brigamos todo mês para diminuir. Nosso financeiro tem meta de inadimplência, tem que reduzir a inadimplência todo mês. Sem dúvida. E todo mês eu brigo. É um dos indicadores que eu utilizo no meu negócio. Legal. Né? Existem diversos dezenas de indicadores que podem ser usados. Um que eu uso e uso semanalmente, diariamente, é taxa de inadimplência. Isso aí tem que ser acompanhado de perto. É o caixa da empresa. Exato. É o que eu costumo falar, né? Faturamento é ego, caixa é rei. Como é que você está olhando o caixa de sua empresa? Exatamente. Como é que você está acompanhando? E a Colec ajuda a isso. E além dessa régua de cobrança, dessa ajuda, dessa automação na cobrança, o que é mais que a Colec ajuda os empreendedores brasileiros? Legal. A gente hoje tem ajudado muito com essa questão de dar mais visibilidade do que está acontecendo dentro do financeiro, né? Então, quando a gente fala da inadimplência, faturamento, a gente via que tinha muitas ferramentas que ajudavam a aumentar o faturamento, mas não estava olhando de fato para a geração de caixa. E é onde muitos empresários se perdem nisso. Então, eles querem crescer o faturamento, mas esquecem de olhar duas variáveis importantes. Meu caixa, está sendo gerado caixa? Que aí são os componentes de custo, que também é outra coisa que tem que ser olhada quase diariamente, mensalmente, semanalmente. E outro componente de estou convertendo essa receita em caixa de fato, prazo de pagamento. Então a gente consegue também trazer uma série de insights para o empresário de como está essa carteira, como o seu cliente está te pagando, em quanto tempo ele está te pagando, quantas vezes ele tem atrasado a cada X meses, qual o prazo médio de atraso. Uma série de indicadores que, além da automação do processo, a gente gera acionáveis para você poder usar no seu negócio. Você eventualmente olhar, poxa, tem um cliente aqui que nos últimos 12 meses ele está com prazo médio de atraso de mais de 20 dias. Ou seja, ele tinha que pagar no dia 5, está pagando no dia 25. Se esse cara eu quero manter, sabe que não é uma questão da gente alterar a data de pagamento dele, modificar o plano, a gente cobra um mês anteriormente e muda a data de pagamento? Ou então se ele está atrasando recorrentemente desses 20 dias, nos últimos 12 meses, 10 ele pagou em atraso. Será que eu não faço um plano já e cobro antecipadamente dele? Ó, tô vendo aqui que você está atrasando para a gente, compromete nosso fluxo de caixa. Podemos alterar esse formato? Ou então, último caso, esse não é o cliente que eu quero servir. Então, por que eu não demito esse cliente, que eventualmente está me trazendo mais prejuízo, comendo a minha margem, tirando o tempo de outros clientes que eventualmente estariam me dando a margem que deveria e fazendo a minha operação ser mais escalável. Então são esse tipo de acionáveis que a gente quer gerar. Porque a gente tem os dados hoje, o financeiro sabe, o empresário sabe. Aí quando a gente tem a conversa é sempre aquele estilo. Eu tenho inadimplência, são sempre os mesmos. Eles falam, são sempre os mesmos e parece que continua sempre os mesmos, não é tomada nenhuma atitude. Porque eventualmente faltam dados para isso. Então se você puder trazer dados e confrontar isso com o seu cliente, é um mundo de adulto, papo de adulto, é o que você falou, é certo receber em dia, então isso pode ser alinhado também e trabalhado. Então isso é uma coisa que a gente consegue ajudar também com as informações que vêm do sistema. Não, e bacana isso que você trouxe, porque muito tem se falado hoje, né? Precisamos pensar no sucesso do cliente, na experiência do cliente, na satisfação do cliente dentro do meu negócio. E quando eu chamo o cliente para uma conversa e falo, cliente, sua data de vencimento é dia 3, mas nos últimos 6 meses, você não conseguiu me pagar dia 3, você está me pagando entre dia 15 e dia 20. Vamos alterar sua data de vencimento para o dia 20, e aí o cliente para de receber cobrança, eu tiro aquele valor do meu fluxo de caixa, eu não conto mais com ele no dia 3, eu vou contar com esse valor no dia 20, porque é o que ele está conseguindo me pagar, e o cliente para e olha e fala assim, rapaz, ele realmente é meu parceiro, ele está pensando em mim. E aí eu pergunto, esse ajuste dói no caixa da empresa? Depende, não dói. Mas é melhor eu fazer isso do que todo mês o financeiro ter que cobrar o cliente fica insatisfeito com tanta cobrança, porque ele para e pensa, eu já tenho 6 meses pagando dia 20, ele não percebe que eu não estou conseguindo pagar dia 3, e às vezes o cliente também não fala, Murilo. Exato. O cliente também tem isso. O cliente, é o que eu sempre falo, cliente, não seja sempre um agente passivo, seja um agente ativo também. Se você já tem 6 meses pagando dia 20, liga e negocia, fala, gente, muda a minha data de vencimento, para de me mandar o boleto pro dia 13 e me manda pro dia 20. E aí a gente gera uma satisfação muito grande pro cliente quando a gente faz um ajuste desse. Agora, se é possível, se eu fizer o controle, se eu tiver uma ferramenta, se eu tiver a exemplo da Colec com o meu parceiro para estar me dando essa visão gerencial. Olha como é um dado que você trouxe, que se eu parar aqui e fizer... Se eu chegar no Instagram hoje e abrir uma caixinha lá, sua taxa de inadimplência que vence dia 3 e te paga o dia 20, quantos clientes estão nessa característica? Quem sabe responder isso? Quem não sabe? Acho que pouca gente vai saber, né? Talvez tenha um cheiro, né? Você sente, você vê isso no sua rotina, mas você não para efetivamente para ver isso. Sabe por quê? Porque a gente vai saber
tem muitos empresários, muitos empreendedores que nem colocam esse cliente como inadimplente. Exato. Ah, não, ele é só um atraso. Não, gente. Atraso é quando o cara atrasa uma vez no ano. Se ele já tem 6 meses atrasando, ele já é inadimplente. Exato. Ele tem uma inadimplência de 20 dias comigo todo mês. Exato. É aquele brincadeira, é o raro, mas acontece sempre, né? É o raro, mas acontece sempre. E assim, e passa totalmente despercebido mesmo, porque com a gente já passou despercebido. Nem sempre nós usamos a Colec para ter esse controle, nem sempre nós usamos um sistema financeiro para ter esse controle. Eu já fui também do sistema financeiro Excel. Conhece o sistema financeiro Excel? Uso bastante ainda. Usa bastante. Então, assim, já fizemos esse controle no Excel. Sim. E o ganho de produtividade, o ganho de caixa, o ganho de informação gerencial que nós tivemos mudando de Excel para sistemas financeiros e com a Colec depois deu uma visão muito grande para a gente de números, de negociar, de realmente ter a clareza de quem são os inadimplentes, de realmente ter a clareza de que o cara não é o raro, mas sempre acontece. O cara acontece, já virou rotina mesmo. Exato. E para negociar com ele, né? Exato. E aí eu trago para você o seguinte, quais são os próximos passos da Colec? Legal. Falando de próximos passos, Luciano, acho que continua tendo uma série de dores aí dentro da área financeira, né? Que a gente quer endereçar também. Então, além do contas a receber, a gente vê que tem um trabalho muito grande no contas a pagar. É muito a informação que vem de lados diversos. E aí, consolidando os dois lados, a gente vê uma dificuldade, uma deficiência muito grande em planejamento financeiro. Então, hoje, se fizer uma caixinha lá também, talvez com o seu público, quem hoje tem um fluxo de caixa projetado, preciso, que faz acompanhamento de maneira recorrente? Grande parte não faz. Ou é um trabalho que você faz uma vez por ano num planejamento anual, ou é um trabalho que é feito muito olhando para o retrovisor, olhando para trás o que já passou e não olhando para frente planejando. Então, a gente vê que existe uma carência de informações muito grande. Hoje a informação está muito fragmentada. Você tem uma parte da história dentro do RP, você tem uma parte da história na conta bancária, você tem várias histórias aí em planilhas de Excel separadas. E a gente quer ser esse agregador desses dados, para que a gente possa tanto dar uma visão histórica do que está acontecendo na empresa, tanto de contas a receber quanto de contas a pagar, mas também uma visão futura. E aí com essas duas pernas a gente vai conseguir olhar para o fluxo de caixa de uma maneira muito mais inteligente. Então eu vou conseguir saber que a empresa, dar um exemplo, a empresa do José, lá em X meses vai ter um furo de caixa, porque o contas a receber está menor do que o contas a pagar. E aí o que a Colec quer fazer? É ser esse parceiro para olhar para esse acesso a capital. Então ajudar também, que aí é uma dificuldade muito grande dos pequenos e médios empresários, ter esse acesso a um capital de giro, uma linha que converse com a realidade dele. Hoje tem uma simetria muito grande entre quem tem o dinheiro, bancos e financeiras, e o empresário que precisa. Normalmente vai ser exigido uma série de garantias, o banco vai olhar só para balanço realizado, coisas históricas, e não vai ver eventualmente o potencial que aquela empresa tem, como ela está desempenhando. A gente quer ajudar a reduzir essa lacuna, reduzir essa simetria de informação e ser um parceiro para o empresário, não só na questão da automação de processos, mas ajudar ele nesse acesso a capital. Então, garantir com que ele vai ter mais facilidade e a custos menores esse acesso, seja a gente conectando em um banco, trazendo essas informações que a gente vai estar ali agregando para ele, ou seja, a gente até no futuro tendo alguma linha de antecipação de recebíveis, a gente tem olhado para isso com bons olhos, porque é um mostrador grande das empresas, dos empresários. Esse acesso a capital, ele existe uma lacuna muito grande no segmento brasileiro, principalmente para as pequenas e médias empresas. Então é para isso que a gente está olhando para esse caminho também. Então vocês já pensam em atuar ali como um intermediador, né? De falar, ó, você que é usuário da Colec, eu tenho todas as suas informações financeiras, lógico, tem a proteção de dados, né? LGPD, o cara já assina ali no seu contrato LGPD, eu posso estar fornecendo isso aqui para alguns fundos que está dentro da minha plataforma, e esses fundos financeiros podem estar liberando créditos para vocês com uma taxa menor, carência, quem sabe. E assim, Murilo, é muito importante olhar para essa questão de créditos financeiros para as micros e pequenas empresas, porque as micro e pequenas empresas, elas sangram quando precisam pegar empréstimo. Sim. Deveria ser o contrário no Brasil e não é. Quem não precisa tem taxas baixíssimas e carências, quem precisa tem taxas altíssimas e prazos pequenos para pagar. Então eu trago para você que é uma dor dos meus clientes. Trabalho em cima disso. Já que é o planejamento de vocês,
tenta trazer carência e taxas competitivas para quem precisa e não para quem não precisa, cara. Exato. É o maior absurdo hoje no Brasil. É o empresário que não precisa conseguir pegar créditos e um bom crédito com carência e taxas pequenas. Aí o cara faz dinheiro com esse dinheiro que precisa estar ali sangrando. O banco quer emprestar para quem não precisa. Essa é a realidade. Entendeu? Que acaba sendo um trabalho mais fácil. O trabalho de crédito é fácil, entre aspas. O difícil é você ter esse dinheiro de volta. E aí por isso tem toda essa simetria. E aí, falando num tema acho que é interessante introduzir aqui também, é sobre o Open Finance. E aí o Open Finance, ele está sendo estruturado nos últimos 3 anos no Brasil, veio o Pix como a grande inovação dentro do Open Finance, mas também a ideia é transacionar informação de maneira livre entre os agentes e instituições financeiras. O nosso objetivo é conectar esses clientes também por meio dessa rede de Open Finance, permitir com que os bancos tenham acesso à informação, claro, respeitando toda a segurança, mas acesso à informação para que os bancos possam competir entre eles. Então vamos supor, eu tenho conta no Itaú, conta no Bradesco, não sei se pode falar nome de banco, ou conta no Banco Laranja, conta no Banco Vermelho ali, e aí a gente fazer os bancos competirem entre eles, porque eles querem pegar o crédito ali do Luciano, da empresa dele, porque ele sabe, vai conseguir ver a informação de maneira mais adequada e vai gerar uma competição sadia, que hoje não existe. Então a ideia do Open Finance também é isso, dar abertura de informações para todos os lados, para também trazer no fim do dia para o consumidor final melhores taxas, melhores condições, como você realmente disse. Porque hoje é inviável, você quer pegar uma linha de crédito ou são taxas elevadíssimas, ou o banco vai exigir uma garantia, uma contrapartida do mesmo montante. Isso aconteceu comigo na minha empresa, por isso que eu também vivo isso na dor na minha startup. Eu precisava de uma linha de capital de giro lá, era bem demandante em capital de giro. Eu pedi para o meu gerente do banco na época, ele falou, beleza, coloca 100 mil investido aqui no CDB do banco e eu te empresto 100 mil. Eu falei, poxa, mas se eu tivesse 100 mil, eu não estava te pedindo. Exato, e sempre tem depois alguma outra exigência. Não, essa empresa tem que ter 2 anos. A empresa faz 2 anos, não. Agora a empresa tem que faturar tanto. Aí você fatura tanto, você veja, não, agora a empresa tem que faturar tanto, ter 2 anos e o logo tem que ser azul. Aí você troca o logo e mesmo assim não consegue. Então uma série de exigências vão sendo colocadas por essa dificuldade de conseguir a informação mais adequada, que é o que a gente quer ajudar as empresas a sanar essa lacuna. Que maravilha. E o Open, ele já é uma realidade, né? Se você puder falar um pouquinho mais para quem nos assiste. Legal. Exemplo, quando eu entro lá no meu aplicativo, ele já pede para eu habilitar lá o Open, que já compartilha com todos os bancos que eu tenho, eles começam a compartilhar isso. Exato. E realmente já está em vigor o Open? Fala um pouquinho aí, Legal. Eu sei que não era nem pauta da gente aqui, mas já que você trouxe, explica um pouquinho para quem Legal. nos assiste. Esse é um tema que a gente gosta bastante lá na Colec, inclusive a Colec nasceu com base nessa ideia de que o Pix no futuro vai substituir o boleto. Essa é a nossa visão, a gente vê o Pix como uma grande inovação, mas o Pix é uma das partes do Open Finance, né? E o Open Finance, a gente está falando de poder distribuir essa informação de maneira livre entre as instituições financeiras, claro, sempre com consentimento da empresa ou do empresário ou da pessoa física para realizar isso. Então já está em vigor já há um bom tempo, já estamos entre a fase 3 e 4 do Open Finance, que entra na parte de compartilhamento de informações, a chegada oferecimento dessas linhas de crédito, mas ainda depende muito da adoção das empresas. Então o que a gente tem percebido é que ainda é um nome estranho, pouco conhecido pelas empresas isso. Existe muito medo também nesse compartilhamento de informações, o que vão fazer com os meus dados, onde vai parar, mas tem todo um arcabouço legal, regulatório para manter esses dados sempre sigilosos, permitir que seja feito o compartilhamento entre os bancos para melhorar a análise de crédito das empresas. Qual que é a ideia aqui? Que o banco também tem acesso a mais partes da história. Então eu sei também como a conta do Murilo está indo no banco X, eu sei como está indo no banco Y, e eu posso eventualmente, sabendo que ele tem essa capacidade em outros lugares, dar mais crédito para ele aqui, oferecer linhas melhores. E aí também gerar uma competição entre as outras frentes. Então o Open Finance ele vem com 2 caminhos. Um caminho é transacional, que a gente vê muito claramente no Pix, e outras coisas que vão surgir ao longo do caminho, desde um Pix recorrente, que você vai conseguir fazer uma programação, e está nos planos da Colec também ter isso, fazer uma cobrança Pix recorrente que fica já programado para os próximos meses cobrar o seu cliente. Há também parte de dados, que aí é a informação, que precisa transacionar de maneira com mais volumetria e mais empresas optando e compartilhando os dados, para conseguir, com dados transacional, trazer também ofertas de crédito, trazer produtos financeiros. Então a ideia do Open Finance é reduzir custos dessa estrutura bancária, que ela é muito inchada, e isso acaba refletindo nos custos também de linhas de capital de giro, uma série de coisas. Então isso já tem conseguido reduzir, o Pix foi um grande redutor de custos na estrutura bancária, e também a questão de ter mais informações e mais dados em tempo real vai ajudar também a reduzir essa lacuna de informações e melhorar também o acesso a esses dados e linhas também futuramente. Maravilha. E como você já trouxe essa visão de futuro da Colec, né? Como é que tá as datas de implantação? Ainda em 2024 vai ter essa novidade da Colec, até 2025, legal. 2026. Como é que tá os próximos 5 anos da Colec? O que a gente pode esperar da Colec nos próximos 5 anos? Legal.
eu falo brincando, sem planejamento de longo prazo de startup é o dia seguinte. E às vezes eu posso até errar, falar amanhã eu vou fazer tal coisa. Então depois o meu sócio vai puxar meu orelha, que ele é o nosso CTO, das coisas que eu vou falar, mas a gente tem uma visão de longo prazo, claro, a gente precisa ter esse planejamento, né, como você sempre fala, né? Então a gente vê claramente que a gente precisa caminhar para atender essas outras dores. Então até o final do ano a gente vai lançar um produto de antecipação de recebíveis para os nossos clientes, que basicamente hoje já estão fazendo a gestão da carteira de recebíveis dentro da nossa plataforma. A gente vai trazer opções que condizam mais com a realidade deles, analisando já as informações que a gente vai conseguir vir com ofertas melhores, então esse é um primeiro passo para a gente. Depois disso a gente quer olhar para o começo do ano que vem para a parte transacional, olhando para o Open Finance, então trazer o Pix recorrente, que pode ser até um substituto para o cartão de crédito, você já deixar programado pagamentos a serem cobrados do seu cliente. Isso para o segmento de serviços, para quem lida com recorrência, com mensalidades, vai ser bem disruptivo, então isso é uma coisa que a gente também está olhando com bons olhos e deixou no nosso planejamento. E depois olhando para frente, aí para os próximos 3 a 5 anos, olhar para as outras dores da área financeira e outros processos que hoje são muito manuais. Contas a pagar, e aí com contas a pagar e contas a receber, olhar para o fluxo de caixa. E ajudar as empresas, todas as empresas eventualmente no futuro, terem um fluxo de caixa projetado. E um fluxo de caixa que seja atualizado recorrentemente, que dê uma visão fidedigna do que é a operação. Tirar o pessoal das planilhas, essa é a nossa grande visão no prazo, e ajudar com que o financeiro rode no piloto automático, a gente fala. Tem muitas operações que poderiam rodar e hoje não estão rodando. Então a gente quer tirar o financeiro do operacional e deixar ele mais estratégico. Infelizmente é uma das áreas que ao longo do tempo, quando a empresa cresce, ela continua sendo muito operacional, muito back-office o financeiro. Se é uma área core para a empresa. Se a empresa não tem ali, sabe a temperatura, como estão acontecendo as coisas dentro do financeiro, podem ter problemas no futuro. Então essa é a nossa visão, tornar o financeiro core dentro do negócio também. Que maravilha, que bom. E já estou ansioso por isso aí. Agora me fala para o nosso público aí que nos assiste. Traz números para a gente. Quantos clientes a Colec tem? Quantos BI ou MI já foram recuperados aí no mercado com a ajuda da Colec? Traz um pouquinho de números para a gente. A gente ainda não está no bilhão, mas a gente vai chegar lá, Luciano. Com confiança e com a parceria de empresas como vocês, a gente vai chegar lá. Hoje já são mais a gente é uma empresa nova, tá? Então a gente completou 2 anos recentemente e nesses 2 anos a gente já conseguiu fazer bastante coisa. E aí de alguns números interessantes, a gente já tem mais de 50 milhões de reais que foram transacionados na plataforma pelos nossos clientes, dos quais quase 20 milhões de reais eram valores inadimplentes que foram recebidos. Então, com a ajuda dos lembretes, da régua de cobrança, todo o processo, com a visualização, com o time também podendo atuar, uma parte relevante disso foi recuperado. 40% do que vocês transacionaram foram valores recuperados, valores que estavam ali esquecidos ou que estavam sendo cobrados de vez em quando o financeiro tinha tempo ou entrava. Quando desse tempo. Exato. E esse número mesmo, é o número que eu ia falar. 40% de recuperação média das carteiras inadimplentes que são trabalhadas ali dentro da plataforma da Colec. O que isso representa também? Poxa, não tem inadimplência ou não tem problema. Muitas empresas que a gente trabalha não tem inadimplência também, ou tem uma inadimplência muito baixa, quase zero. Mas o que reflete também? Processos manuais, que é outro número interessante que a gente consegue ajudar as empresas. Já são, pelos nossos cálculos, mais de 100 horas por mês poupadas pelas empresas que antes estavam fazendo, e você não conta, né? Aquele 15 minutos que você faz todo dia, 5 vezes no dia, 6 vezes no dia, toda semana, são horas que você está gastando ali, cobrando um cliente atrás dele com um processo super operacional que não precisaria estar sendo realizado. E é justamente nessas horas que aquele colaborador vai deixar de estar fazendo aquele trabalho manual que ele vai estar pensando em melhorar o processo financeiro e trazer o financeiro realmente para o estratégico do negócio e não ficar ali só no operacional do negócio. Exato, que ele vai estar ali revisando a projeção do fluxo de caixa, que ele vai estar vendo a receita, que ele vai estar conversando com outras áreas também, entendendo questão de custos, margem. Ele vai conseguir ser muito mais estratégico para a empresa, sem dúvida. Que maravilha, que maravilha. Bons números, bons números. E fala agora, Murilo, a gente já tem aí quase 1 hora de podcast. Passa rápido aí, né? Passa rápido. Tem uns 45 minutos. Fala pra gente aí o que é aquele empreendedor que não conhece a Colec ainda. O que é que ele pode esperar da Colec? Onde ele pode encontrar a Colec? Como é que ele pode contactar a Colec para conhecer, para ter uma apresentação? Fala os meios de comunicação da Colec pra gente. Perfeito, Luciano. Então, para encontrar a gente tem nosso site, colec.com.br, com K no final e K no começo também. Tem nosso Instagram, colec.br, então são nossas principais redes. A gente também está no LinkedIn, lá a gente está bem ativo no Instagram, a gente tem bastante informação no site. O melhor caminho é entrar em contato com a gente lá pelo nosso site, marcar uma demonstração para a gente poder mostrar como a gente vai ajudar as empresas. E o que a gente tem atuado hoje é realmente nesse processo de
ajudar a reduzir os processos manuais nessa atividade de cobrança. Para quem tem inadimplência, ajudar a tratar esse problema. E cada dia que passa a inadimplência, é mais difícil você trabalhar e recuperar. Então, a cada dia que passa de uma cobrança em aberto, ela fica cada vez mais difícil. Então, quanto antes você puder atuar nisso, melhor. E a automação da Colec vem para ajudar nisso. Ajudar a tirar as horas gastas com isso e te trazer resultados também. Então, a gente está muito focado nisso. A gente trabalha hoje com integração com diversos RPs, entre eles o RP da OMIE, é um que a gente tem integração, tem atuado com a base de clientes nesse sentido. A gente hoje tem bastante clientes que são do segmento contábil também. Hoje é uma realidade do segmento contábil, infelizmente, que a gente está tentando mudar. E a gente até tem uma camiseta que a gente vai nos eventos, a gente escreve assim, 10% de inadimplência não é normal. Começou a ficar normal 10%. É um número baixo para o segmento contábil. Não, eu estou com pouca. Pouca quanto? 10%. Não é normal, não é pouca. Como você mesmo falou, tem que ter essa meta de baixar, trazer para zero. Mas a gente também atua com empresas de outros segmentos. Segmento de educação, segmento de saúde, segmento de construção, segmento de tecnologia. A gente atua também com outros segmentos, além do segmento contábil. Mas hoje a gente tem dado um foco por ser uma dor aí mais latente desse segmento e do ecossistema contábil também. Maravilha. E em uma frase, como é que você define Murilo em uma frase e como você define a Colec em uma frase? Me pegou um desafio bom aí. Me definir uma frase, definir a Colec. Eu vou definir talvez a Colec primeiro, que acho que tá mais aqui fresco no pitch, né, que a gente está sempre fazendo. Então a Colec ela é um parceiro para a área financeira sair do operacional e entrar no estratégico, reduzindo as horas gastas aí com atividades muito manuais. Essa é a Colec. A gente tem uma frase que a gente fala, a gente quer colocar o financeiro no piloto automático e você não tem que se preocupar com isso. E aí sobre o Murilo, é uma pessoa, um empreendedor que está constantemente aprendendo. E aí ter esses momentos aqui com vocês, para mim é valioso demais. Então obrigado de novo pelo convite. Poder conhecer negócios aí que estão prosperando com vocês e que estão fazendo outras coisas também inovadoras nos deixa muito inspirados. Então, acho que a definição para mim é um empreendedor que está sempre aprendendo aí, querendo aprender e continuar construindo. Aprender nunca é demais, hein, Exato, aprender nunca é demais. Você falou a rede social da Colec, fala qual é a sua rede social para quem quiser seguir. A minha, eu não sou tão ativo quanto a Colec, mas eu também estou lá. Eu estou fazendo o esforço de ser mais ativo lá na rede social. Vou me inspirar aí em você também, Luciano, faz um trabalho super legal. O meu Instagram é o Murilo T de Tesoura, P de Pinheiro. Murilo TP. Então esse é meu Instagram. Aí podem me seguir lá também. Maravilha, sigam o Murilo, sigam a Colec e estamos chegando ao fim de mais um podcast. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Aprendi muito com o nosso papo, sua visão de negócios, sua visão de finanças é esplêndida. Tá me inspirando muito em fazer algumas outras coisas que vai vir novos projetos por aí. E é isso, eu espero que todos de vocês tenham gostado. Então compartilhem esse episódio. Depois que vocês assistirem, mandem para todos os seus contatos, no WhatsApp, no Instagram. Me siga nas redes sociais, Luciano Conte. Siga o Grupo Conte, @Conte com a gente. Visite e se inscrevam na nossa página do YouTube. É muito importante para a gente que vocês se inscrevam e convidem todos os seus amigos, familiares e parceiros para se inscreverem também. E fiquem ligados e até a próxima. Obrigado, abraço. Obrigado.